Boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo pelas redes sociais. Meu nome é Vânia, voluntária desta Casa Bendita e responsável pela reflexão da nossa noite. Então eu convido a todos nesse momento a sentar confortavelmente, respirar profundamente, procurar deixar os desafios do dia, da semana para o lado de fora. E assim, mais tranquilos que estamos, que nós possamos aproveitar desse ambiente que foi previamente preparado para nos receber nesta noite. Vamos sentir também a presença amorosa do nosso anjo da guarda, esse irmão querido que nos acompanha nessa encarnação. E assim, amparados que estamos por essas forças amorosas, nós chegamos diante da nossa mãe, Maria de Nazaré, com seu manto resplandecendo de luz. Ela nos envolve, nos acolhe e pedimos a essa mãe querida que possamos aprender a amar melhor, a perdoar com todo o nosso coração, para que possamos seguir na nossa jornada evolutiva. E assim, de mãos dadas com esta mãe querida, chegamos diante do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos nesse momento sentir a sua presença bem pertinho de nós e agradecemos pelos seus ensinamentos, pelos exemplos, pelo caminho que nos deixou, por tudo que temos, por tudo que somos e por essa oportunidade bendita de estarmos aqui encarnados. E assim rogamos ao Mestre que possamos chegar até o nosso Pai, através da oração que nos ensinou. E diante do nosso Pai amoroso, misericordioso, nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, e nos livre de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, o tema da nossa noite é ação e reação. Nós nos pautamos... Alguém pode abrir a porta, por gentileza? Nós nos pautamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 6 a 12. E o nome desse capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Então, é um capítulo que faz parte das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, esse guia que Jesus nos deixou, para que possamos seguir na nossa jornada evolutiva de maneira segura e de maneira assertiva. No livro Contos desta e d'outra vida, de Humberto de Campos, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 23 é Eles Viverão. E nesse capítulo é relatado que depois de 11 anos que Jesus havia sido crucificado, o primeiro apóstolo a desencarnar, a falecer, foi Tiago, irmão de João Evangelista. E ele foi também julgado por Herodes Antipas, e ali foi colocado que ele era um ladrão, um arruaceiro, e ele foi também
de forma violenta, foi colocado numa espécie de cruz, e ali ele sofreu toda a violência, e a multidão chamava de ladrão, cuspia, xingava, e naquele momento estava ali presente Simão Pedro, que estava à frente da Casa do Caminho já há 11 anos, e ele assistiu aquilo do companheiro de luta com toda aquela violência. E voltando para casa, Simão Pedro saiu na janela da casa dele, e ali, no luar, ele chorou e perguntava: por que tanta violência, por que tanta maldade, por que tanta perseguição? E Jesus se aproximou, veio ter com ele, e ali ele olhou para Jesus e se sentiu mais confortável com aquela figura amorosa. E aí Jesus falou para ele: Simão, eu já não coloquei que quem quiser me seguir precisa carregar a própria cruz? Aí Simão falou: eu entendo, mas por que tanta violência? E ali Simão foi descrevendo cada perseguidor do cristianismo, ali do aquele cristianismo que se iniciava. Cada pessoa que perseguia os evangelistas, os cristãos, e ali ele colocava. E Jesus falava para ele o seguinte: não revides, não haja com violência, porque nós sabemos, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E aí ele falava o nome daquele perseguidor e Jesus falava para ele: ele viverá. Relatava outro acontecimento, outro perseguidor, e Jesus o aconselhando da mesma forma: não revides, não seja violento, não faça o enfrentamento de forma desrespeitosa. E ali ele foi orientando, e cada nome falado, Jesus justificava: ele viverá. Herodes, que ele colocou também, ele viverá. Então, essa mensagem que Jesus deixou explica e faz com que a gente compreenda muito bem os mecanismos educativos da lei de ação e reação. Esta lei divina, essa lei cósmica. Então, naquele momento que Jesus coloca que todos viverão, é exatamente da forma que cada um de nós vai ter a oportunidade de reparar todas as nossas falhas. É vivendo, é reencarnando, é passando por todas as experiências. Então aqui fica claro esse mecanismo educativo desta lei. Uma lei justa, conforme é descrito Deus no livro dos Espíritos, soberanamente bom e justo. Uma lei que não existe escolhidos, não existe pessoas que são preferidas. É uma lei de ação e de reação. E assim aqui nós estamos. No livro Céu e Inferno, que é uma das obras da codificação espírita de Allan Kardec, no capítulo 7, tem ali Código Penal da Vida Futura. E ali Kardec coloca, através
da comunicação com os espíritos de grande envergadura, de missionários de Jesus, ele coloca ali que existe etapas para esse mecanismo. Então, é o arrependimento, quando eu tomo consciência que eu falhei, que eu fui injusto, que eu fui cruel, que eu fui violento. Quando eu tenho ciência disso, quando eu incorporo o mal que eu fiz, então é o momento do arrependimento, o momento da expiação, que eu preciso de alguma forma viver da mesma forma para que esse arrependimento ele se consolide como um aprendizado, e depois a reparação. Então, muitas vezes, isso acontece na própria encarnação, nesse momento que nós estamos vivendo. Quanto de nós, já depois de um tempo, não percebeu que cometeu uma falha e ali a gente consegue reparar? E muitas das nossas falhas pretéritas, porque já tivemos tantas outras vidas, a gente, chegando no plano espiritual, com o acolhimento da espiritualidade, com os ensinamentos que nós recebemos no plano espiritual, porque nós voltamos à pátria espiritual para estudar, para aprender, para refletir, para uma nova jornada, chegarmos aqui novamente mais seguros, mais firmes das escolhas que fizemos, e ali a espiritualidade faz que a gente entenda e a gente se arrependa. E a gente faz a escolha de reencarnar numa próxima jornada para que a gente possa reparar o mal que a gente causou. Isso, via de regra, evidentemente, que nós estamos aí fechando o nosso estágio de um planeta de provas e expiações, iniciando um planeta regenerado. Então o mal faz parte significativa ainda do nosso planeta. Mas existem aqueles espíritos extremamente endurecidos que acabam passando por encarnações compulsórias, que não tem entendimento, o orgulho fala maior, a soberba fala maior, é uma fala maior, a violência, e ficam por séculos e séculos nessa jornada desafiadora. Então, quando nós encarnamos, nós temos a bênção divina de passar pelo véu do esquecimento. Nós reencarnamos e não lembramos de absolutamente nada de que nós vivemos em outras vidas. Esse é a possibilidade que nós temos de reparar os nossos erros. Se eu for lembrar de tudo aquilo que eu causei, de tudo aquilo que também fizeram para mim em outras vidas, eu não dou conta de reparar os meus erros e nem acolher e receber de forma amorosa pessoas necessárias para a minha reparação. Ou esta pessoa que chega na minha família também, que tem necessidade de reparar um erro que causou para mim. Então, o véu do esquecimento é a maneira de a gente conseguir reparar os nossos erros. E assim, Deus não está punindo ninguém. Isto não é uma punição, não é o olho por olho, dente por dente. É através da dor é que nós aprendemos muito daquilo que é necessário para a nossa evolução. É através da dor que a gente vai acomodando os nossos sentimentos. Por isso a importância do bem sofrer. Problemas todos nós temos. Desafios na saúde, perda de entes queridos, o desemprego, o fim de um relacionamento. Dores nós temos as mais diversas.
Mas faz toda a diferença como eu encaro essa dor. Faz toda a diferença para a minha evolução. Eu vou me resignar? Sim, mas isso não significa que a minha resignação tire a minha ação, o meu agir. Eu vou me resignar a este momento, trabalhando de forma incansável para que esta dor seja minimizada. Esse é o bem sofrer. Eu acolher esse momento que é necessário para mim, mas que eu também me fortaleça nessa dor e possa aí dar o passo à frente. Porque dor que não é organizada, dor que não é acolhida, muitas vezes não faz o efeito necessário e eu retorno para o mesmo processo em outra encarnação. Então, quando eu chego numa família, eu tenho meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. Muitas vezes esses relacionamentos são tão difíceis. Parece que o olhar é o outro, que o discurso não faz sentido. E ali, essa situação tira o nosso bem-estar. Casamos, recebemos um filho, recebemos uma filha. E nesta ânsia que nós temos de resolver os nossos desafios, muitas vezes a gente se relaciona tirando por base somente as nossas verdades. E ali, aonde podia ser um local de aprendizado, acaba sendo um local onde o debate, a discussão e a revolta é constante. Então, esta lei está exatamente para nos mostrar isso. O quanto muitas vezes o meu silêncio, a minha tolerância, a minha resignação diante de um fato que é aparente, que eu tenho um desafio com o filho, ou eu tenho um desafio com o pai, com a minha mãe. Se eu tenho consciência disso e trabalho a favor dessa situação, porque com certeza essa situação é necessária. Este confronto é necessário, porque de alguma forma nós temos situações para resolver. E é aí que eu preciso muitas vezes sair dessa situação e olhar para mim com muita amorosidade e perceber que eu posso ser muito mais do que eu estou sendo. Evidentemente que a tolerância não é conivência, mas eu preciso aprender a calar. Eu preciso aceitar, às vezes, a escolha do outro. E muitas vezes, com os nossos pais, depois que nós envelhecemos um pouco mais, a gente tem a nítida compreensão do que passou. De quantas vezes também nós, enquanto filhos, não fomos tolerantes. Porque a gente sabia que o pai também estava ali, nesse processo, a mãe, de acolhimento, de entendimento, porque era necessário essa relação. Então, dentro da família, nós precisamos estar atentos. O quanto, às vezes, o nosso silêncio quebra séculos de desafios. E no ambiente de trabalho, da mesma forma. Da mesma forma que aquela pessoa ou chefe é um colega de trabalho intransigente, desagradável. Ou aquele colega que todos os dias tem uma fala inadequada comigo. Nada é obra do acaso. Nada é obra do acaso. E eu preciso aprender a silenciar. A não tomar para mim essa intolerância do outro, essa fala desagradável. É saber olhar para nós
com carinho, com cuidado e perceber, isso nesse momento não me pertence. E não gerar um sentimento de raiva, de rancor para o outro. Porque estamos todos aqui com esta lei que faz parte do processo evolutivo. É fácil? Não, com certeza, isso é desafiador. É desafiador. Confúcio, que viveu 500 anos antes de Jesus estar entre nós, que é um filósofo chinês, ele tem uma fala bem significativa, que é: não fazer para o outro aquilo que eu não quero que faça para mim. E eu sou diretora de escola e estou muitos anos numa escola, e por todas que eu passei, eu sempre usei essa frase quando os alunos vão até minha sala. Você gostaria que fizesse isso com você? Eu sempre trago essa reflexão no momento da minha abordagem com eles. Mas mesmo assim, repetindo isso diariamente, muitas vezes eu não levo isso ao pé da letra. Eu ajo com o meu sentimento e não de maneira que aquela situação me traga pontos positivos. É extremamente desafiador. Quando nós estamos com uma dor, um desconforto imenso, com uma doença, o que a gente faz? A gente pega referências de um bom médico. Conhece um bom médico para essa determinada situação que eu estou vivendo? E a gente vai e senta diante do médico e a gente explica tudo aquilo que a gente está sentindo. E a gente procurou um bom médico. Mas muitas vezes isso não é o suficiente. O que a gente espera deste médico? Que a dor que eu estou sentindo, ele incorpore como se fosse dele para resolver o nosso problema. Então, o que traz à tona esse exemplo? Nós precisamos nos tornar pessoas boas. Exatamente isso que Confúcio, nesta fala, ele colocou. E, na verdade, a gente sabe que os filósofos antecederam a chegada de Jesus para abrir esse caminho mesmo, né? A base de tudo aquilo que Jesus nos deixou como exemplo é essa. É a lei do amor. Fazer para o outro aquilo que a gente quer que faça para a gente. Então, o nosso grande desafio é esse. Nos tornarmos pessoas boas. Porque não existe outra forma da gente viver e da gente evoluir. É um desafio diário, é um desafio constante. Nós caímos muitas vezes, mas é dessa forma que Jesus, que Deus tem esta lei, que é: hoje eu estou ferindo alguém, amanhã eu vou ser ferido. Não é olho por olho, não é dente por dente, como eu já disse. É entender que todos estes mecanismos exigem esse processo. Para que essa lei, para que essa dor se consolide dentro de mim. Porque o caminho de todos nós para a eternidade é a evolução. E de todos nós. Porque Jesus deixou claro: nenhuma ovelha irá se perder na casa do meu Pai. É esse processo.
E quando nós falamos que, para essa oportunidade bendita de estarmos aqui encarnados, a gente, termos essa consciência que é hoje, é agora, a oportunidade é exatamente essa, dentro da minha casa, dentro do meu ambiente do trabalho, dentro da minha profissão. Que eu não seja só um profissional, que eu seja um profissional, mas eu seja uma boa pessoa, não somente um bom profissional. Esse é o caminho. É isso que nós precisamos incorporar para a nossa transição planetária. É nos tornarmos pessoas boas, para que realmente as situações positivas, as situações de amor ao próximo, ela ultrapasse a violência e a maldade humana. E aí, a semana passada, eu encontrei esse livro ali na secretaria, e como nada é por acaso, veio bem ao encontro da nossa reflexão. Então, é um livro, O Espírito da Verdade, são autores diversos, de Franciscano Xavier e Valdo Vieira. Nem castigo, nem perdão. O espírita encontra na própria fé o cristianismo redivivo. Estímulos novos para viver com alegria, pois com ele os conceitos fundamentais da existência recebem sopros poderosos de renovação. A terra não é prisão de sofrimento eterno. É escola abençoada das almas. A felicidade não é miragem do porvir. Não é amanhã. Ela é realidade de hoje. A dor não é forjada por outrem. É criação do próprio espírito. Nós mesmos criamos as nossas dores. A virtude não é contentamento futuro, é júbilo que já existe. A morte não é santificação automática, é mudança de trabalho e de clima. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. O bem não é conforto do próximo, apenas é ajuda para nós mesmos. Deus é equidade soberana, não castiga e nem perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta, nossas atitudes é o processo. Nossa consciência é o nosso tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a nossa responsabilidade. As raízes das grandes provas irrompem do passado, subsolo da nossa existência, e na estrada da evolução, quem sai de uma vida entre outra, porque o berço e o túmulo são simultaneamente entradas e saídas em planos de vida eterna. Então eu convido a todos novamente a fechar os olhos. E assim, que possamos levar os ensinamentos dessa noite para a nossa rotina familiar, para o nosso ambiente de trabalho, que a gente possa ter o tempo suficiente durante o dia para sairmos muitas vezes de nós mesmos e observar as nossas ações e as nossas atitudes, que possamos ter tranquilidade e humildade de avaliar as nossas ações, que possamos reconstruir as nossas rotas diariamente. E assim,
Agradecidos que estamos por essa oportunidade bendita, que possamos retornar aos nossos lares em segurança, que possamos ter uma noite de luz, de harmonia, de paz, para recomeçarmos um novo dia e estarmos aqui reunidos na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso Mestre Jesus.